Este é mais um devocional Esperança Viva e eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está aqui em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. No último vídeo nós falamos sobre o que é uma fé fervorosa, o que é ter uma fé fervorosa. Hoje nós vamos falar sobre aprendendo a manter esta fé fervorosa. E eu quero começar dizendo, meus amados, que nada nesta vida é fácil. É tudo com muita dificuldade, é tudo com muito sacrifício, é tudo com muita renúncia. Por exemplo, é difícil você arrumar um emprego e, ao mesmo tempo, é difícil você se manter empregado. É difícil encontrar uma pessoa boa para se casar, para se relacionar. E assim também não é fácil manter um casamento sem renunciar ou abrir mão de alguma coisa. Fazer concessões, sabe? Da mesma forma, não é fácil ser um cristão conforme a palavra de Deus. Assim também como não é fácil manter uma fé sempre viva e fervorosa. Isso porque além dos atropelos do dia a dia, das tribulações, existem muitas distrações. E são essas distrações que nos impedem de manter o foco as coisas. São coisas que não são pecado. A Bíblia não descreve como pecado, mas nos distraem tanto que perdemos o foco de Deus e da fé. A Bíblia chama essas distrações de coisas lícitas. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei que nada me domine. Ele fala também lá em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Ou seja, são coisas que nós podemos fazer, mas que nos distraem. Por exemplo, muitas vezes nós temos a disposição de ficarmos em casa assistindo uma maratona de filmes e de séries de TV. Mas nós não nos dedicamos e não temos a mesma disposição para ficarmos nem ao menos 1 hora em oração. É aquilo que aconteceu com Jesus Cristo quando ele estava orando em Getsêmani, e depois de sua oração ele chega e encontra seus discípulos dormindo e fala: será que vocês não podem orar comigo nem por 1 hora? Você já reparou que nós estamos sempre cansados para fazer as coisas de Deus? É o mesmo que ocorria quando Jesus ia visitar Maria e Marta. Marta servia Jesus e ficava arrumando as coisas. Isso não era pecado. Mas Maria estava sempre aos pés do Senhor, ouvindo, tendo comunhão, tempo de qualidade com Ele. E esta foi a melhor parte. É tudo uma questão de prioridade. Se Jesus e as coisas do reino de Deus forem prioridade em nossas vidas, a nossa fé será sempre viva e fervorosa. Não é deixar de trabalhar, não é deixar de divertir, nada disso. Mas escolher Jesus e o seu reino como prioridade, é colocar Jesus em primeiro lugar, é realmente abrir mão daquilo que te afasta de Deus e não edifica a sua vida, é ter atitudes espirituais. Atitudes que a palavra de Deus nos recomenda ter, como nos revestir da armadura de Deus, vigiar e orar. Por exemplo, essas 2 atitudes de vigiar e orar são citadas mais de 20 vezes só no Novo Testamento. É buscar as coisas que são de Deus, é não se embriagar com vinho ou bebida fermentada, mas nos enchermos do Espírito Santo, é andar em Espírito e não cumprir as concupiscências da carne ou a vontade da carne, é buscar o fruto do Espírito, é buscar com zelo os dons espirituais, é crescer na graça e no conhecimento do Rei de Deus, no conhecimento de Deus, é orar sem cessar, é não desprezar as Escrituras, é não apagar o Espírito, é pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, é ter prazer na palavra de Deus, como diz a própria palavra, e meditar nela de dia e de noite. É ocupar a mente com as coisas de Deus, como diz Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ah, pastor, mas é muita coisa. Pois é, ninguém disse que seria fácil. Mas se quisermos as coisas excelentes do Reino de Deus e uma comunhão plena com o Senhor, temos que pôr em prática a palavra de Deus. E praticar tudo que a palavra de Deus nos recomenda não é nada relacionado a mérito nosso, não é mérito nosso, mas não é nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Obrigação como cristãos, como filhos de Deus. Foi o que Jesus Cristo disse em Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 17, verso 10, que diz assim: assim também vocês, quando fizerem tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O problema é que todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ter uma fé fervorosa desde que não tem que fazer nada. Só que a vida cristã está além da teoria. A vida cristã é prática, é renúncia, é cruz. E isso é todos os dias, meus amados. Mas a vida cristã também é bênçãos, é vitória. Todos os dias também, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O cristão, os filhos de Deus, não podem se dar ao luxo de serem preguiçosos. O que está em jogo, meus amados, é a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Como disse certo pregador, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Lembrem-se, o único pecado que o inimigo de nossas almas não tem é a preguiça, e ele veio para roubar, matar e destruir. E ele trabalha de dia e noite sem descansar. Ele anda ao redor buscando a quem possa tragar, rugindo como leão. Se o diabo não tem preguiça para trabalhar, para nos destruir, por que nós, filhos de Deus, deveríamos ser preguiçosos em buscar a Deus, o nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Salvador, e ao Espírito Santo, nosso Consolador, e ao Reino de Deus e a sua justiça? Por que deveríamos ter preguiça em buscar algo que é para o nosso próprio benefício? Uma fé fervorosa é algo para ser cuidado, preservado, mantido e guardado todos os dias. Pense nisso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se ele guardou a fé, foi justamente para não perdê-la. Por isso a fé tem que ser cuidada, ela tem que ser preservada, nutrida, e isso todos os dias, com a presença de Deus, com a salvação e o revestimento de Cristo, e com o enchimento do Espírito Santo e com as coisas do reino de Deus. Só assim teremos e manteremos uma fé viva e fervorosa. Lembrem-se, nós lutamos aqui na terra para descansarmos e sermos recompensados na glória, onde receberemos das mãos do próprio Senhor Jesus, o justo, a tão preciosa coroa da justiça. Mantenha a chama da sua fé sempre acesa. Mantenha a sua fé viva e fervorosa. E mantenha viva a esperança. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique em paz. Deus abençoe.